Olá pessoal, eu sou Philip Murdoch, quero encorajar você a se inscrever no meu canal. Temos muitas coisas, muitas dicas importantes aí para você. Hoje uma dica empresarial, mas não é só empresarial, também é uma dica espiritual e também é uma dica natural de vida que eu acho que vai poder ajudar você muito. Hoje nós vamos falar sobre a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade diz que você só cresce em coisas que você aceita responsabilidade. O oposto da lei da responsabilidade é o que nós escutamos muitas pessoas pregarem, tem até livros escritos sobre isso, é a lei da manutenção. A lei da manutenção você evita a responsabilidade, quer passar toda a responsabilidade para os outros. Mas a lei da responsabilidade é a lei que faz com que você possa crescer. Quanto mais responsabilidade você aceita, mais você cresce. Quanto mais responsabilidade você rejeita, mais você abre mão de oportunidades de crescimento. Eu tenho 4 filhos e nos meus 4 filhos eu criei eles dando responsabilidades a eles. Algumas pessoas criam filhos como bichinhos de estimação, cuidando de tudo para a vida deles. Eu e Renê, nós fizemos o oposto. Inclusive, nós mandamos nossos filhos para fora de casa com 17, depois com 16, depois com 15, depois até com 14 anos para morar sozinhos nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais responsabilidade alguém aceita, mais ela tem que correr para alcançar. Então, com os nossos filhos, nós sempre demos um tiquinho de responsabilidade além do que eles podiam aguentar. Para quê? Para fazer eles correr um pouquinho mais para atingir a vitória naquela área. Faço a mesma coisa com nossos funcionários, temos cerca de 100 funcionários nas empresas e na igreja e nós gostamos de dar a eles um pouquinho a mais do que eles aguentam, do que eles conseguem. Por quê? Porque se você só der o que eles conseguem fazer, eles não são esticados para avançar, para crescer. Então a lei da responsabilidade é isso, mas funciona também em outras áreas. Por exemplo, quando algo de errado acontece, quase sempre é um fator de muitas coisas. Às vezes é por causa de uma circunstância que não tem nada a ver com você. Às vezes é por causa de outra pessoa que errou e aí caiu em cima de você. Mas às vezes é por causa de você. Mas geralmente todas as 3 coisas acontecem. Se você, e o natural de pessoas é de falar assim, puxa, não foi minha culpa porque isso aconteceu, choveu, alguma coisa aconteceu. O que acontece? Você está dizendo assim, não é minha culpa. E o que acontece? Você não cresce, porque você está colocando toda a responsabilidade em outra pessoa ou outra circunstância. Quando algo acontece que não é o ideal, você fala assim, puxa, aconteceu porque a fulana de tal fez isso. O que acontece? Você está colocando a responsabilidade neles e você está se isentando de responsabilidade. Ao mesmo tempo, você não está aproveitando uma oportunidade para crescer, você está dando para outra pessoa, porque você fala assim, se eu crescesse ou não faria diferença nenhuma, porque foi toda a culpa dela, toda a culpa dessa circunstância. Em vez disso, se você olhar quando tem algo que não dá certo, em vez de você colocar a culpa, a responsabilidade em outros, em vez disso, se você olhar o que é que eu poderia ter feito de diferente, aí sim, você tem um momento de crescimento. Tem um versículo que eu amo em Provérbios, que diz o seguinte, Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, procure o que você pode aceitar de responsabilidade, mesmo se isso significa que você tem que falar, caramba, puxa, eu poderia ter feito melhor, eu errei nisso. Se você fizer isso, você vai crescer. Agora, tem um momento onde é até bom você colocar a responsabilidade nos outros, né? Falamos que a lei da responsabilidade é a lei que diz, se você aceitar a responsabilidade, você vai crescer. Mas tem um momento onde é bom colocar a responsabilidade em outras pessoas. Qual momento é esse? Quando você quer que outra pessoa cresça. Quando você olhar para outra pessoa e você falar assim, puxa, eu quero que meu filho, meu empregado, meu funcionário, essa pessoa, eu quero que ela cresça. Se você fizer isso,
você precisa exigir que a outra pessoa aceite a responsabilidade. Lendo o versículo de novo, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, às vezes, é importante você forçar a outra pessoa a reconhecer seus erros, porque se a outra pessoa sempre quiser colocar a culpa em circunstâncias ou outras pessoas, ela não tem chance de crescer. Agora, veja bem, o grande pulo do gato é o seguinte: muitas vezes pessoas não têm a estrutura emocional para reconhecer seus próprios erros. Pessoas assim não têm capacidade de crescer. Então, não adianta você torrar sua paciência, gastar seus créditos, gastar sua energia tentando forçar outra pessoa que não tem estrutura para reconhecer seus erros. Não adianta você tentar fazer com essas pessoas, melhor falar assim: caramba, é minha culpa, e aí pelo menos você cresce. Espero que eu te ajudei. Se inscreva no canal, tem mais coisa por aí.